Glória a Deus. Vamos ficar de pé com a palavra em mãos. Salmo 73. Bíblia diz: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes quando ouvi a prosperidade desses ímpios. Você pode ler na tua versão, versículo 1, versículo 3? Deixa a tua Bíblia aberta, fecha os teus olhos. Pai, em teu nome nós oramos. Em teu nome nós cremos. Em teu nome esperamos. Esta é a tua palavra, Pai. E eu sei que o Senhor vela sobre ela para fazê-la cumprir. Por essa razão, Deus, enquanto eu ministro da parte do Senhor, cumpra, Deus, as promessas que estão amarradas à tua própria palavra e à pregação desta palavra, Deus. No nome de Jesus, Senhor, que nessa noite a fé seja produzida no coração daqueles que ouvem a tua palavra. E nessa noite, Deus, pessoas sejam salvas pela loucura da pregação. E no nome de Jesus, Pai, abra os nossos olhos, o nosso entendimento, e tudo aquilo que possa nos impedir de prestar atenção no Senhor e na tua palavra, seja retirado, removido, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Toma o teu assento, deixa a tua Bíblia aberta, meu irmão. Os altos e baixos da fé. Esse texto é um texto muito interessante. Salmista Asaf, nome que eu escolhi para dar ao meu filho. Asaf, ele era o ministro de louvor da casa de Deus. Junto com seus dois irmãos, Asaf conduzia a adoração na ocasião onde a arca permaneceu num tabernáculo que Davi levantou. Asaf conduziu a adoração a Deus, ou pelo menos tentou fazer isso, quando o templo que Salomão construiu foi inaugurado. Asaf era alguém que tinha a intimidade com Deus. E olhando para aquilo que ele fazia como ministro do altar de Deus, a função de Asaf era cantar, ministrar sobre a palavra de Deus. Ou seja, ele deveria produzir canções que falassem do caráter, da grandeza e também das ações de Deus. Então Asaf era alguém que vivia de experiência com Deus. Asaf era alguém que vivia desfrutando de uma intimidade com Deus, de uma proximidade com Deus. Porque nós sabemos muito bem que aqueles que estão no altar certamente precisam se envolver muito mais com a presença de Deus. Nós todos devemos nos envolver, mas aquele que está no altar sabe da responsabilidade que tem, porque ele sabe que nunca vai poder levar ninguém a um lugar que ele ainda não tenha ido. Então, se ele não conhece o caminho dos pés do Senhor, ele nunca vai levar ninguém aos pés do Senhor. Se ele não conhece o coração de Deus, ele nunca vai poder levar ninguém ao coração de Deus. Então, Asaf era esse homem que tinha essa intimidade, responsável por conduzir o povo à adoração, ministrava louvores ao Senhor, e a Bíblia atesta isso para nós, em 1 Crônicas 16:7, dizendo: foi nesse dia que Davi deu pela primeira vez a Asaf e aos seus colegas levitas a responsabilidade de cantarem louvores a Deus, o Senhor. Na ocasião onde Davi conseguiu trazer a arca de volta para Jerusalém e colocá-la numa tenda. E logo depois, Davi morre, Asaf ainda está vivo, e o filho de Davi, Salomão, o rei Salomão, ele constrói um templo. E esse homem, Asaf, estava lá no dia da inauguração. E naquele dia, algo de extraordinário, de sobrenatural aconteceu. Algo que, humanamente falando, não se explica. Racionalmente falando, não se explica. A glória de Deus encheu o templo. Uma nuvem densa, ela encheu o templo, de maneira que os levitas não conseguiram mais ministrar, a Bíblia diz. E muitos deles se prostraram ao chão. Muitos deles ficaram com o rosto no chão. E Asaf estava lá. Ele viu a glória de Deus. Ele estava preparado para tocar o seu instrumento, seus pratos de bronze, mas ele não conseguiu fazer isso. Ele estava preparado para reger o segundo coro, que era a responsabilidade dele também.
E ele não conseguiu fazer isso, porque a glória de Deus encheu aquele lugar. Asaf teve um encontro com a glória de Deus, ele viu a glória de Deus entrar no templo recém-inaugurado. Não conseguiu tocar, não conseguiu cantar. Asaf é esse homem. E a Bíblia diz que todos os levitas que eram músicos, isto é, Asaf, Emã e Jedutum, e os membros dos seus grupos de famílias estavam de pé no lado leste do altar, vestidos de roupas de linho e com pratos musicais, harpas e liras nas mãos. Junto com eles estavam 120 sacerdotes que sabiam tocar trombetas, ou chofar, chifre de carneiro. Asaf estava lá naquele momento que marcou a vida dele. E agora esse homem que compôs muitas canções para Deus, onde ele tem uma participação muito grande nos salmos, porque alguns de nós recebemos a instrução de que Davi é quem compôs todos os salmos. Não, este é um salmo de Asaf. Este é um salmo desse homem. E isso precisa ganhar a nossa atenção, irmão, para que nós não caiamos no erro de sermos pretensiosos e pensarmos que temos uma fé inabalável e que por isso nós podemos andar descuidados nessa terra. Se um homem como esse, com toda a experiência que esse homem teve, confessa abertamente o que é que aconteceu com ele, ele diz: olha, eu sei que Deus é bom, mas houve um momento na minha vida que eu escorreguei, que os meus pés correram. E isso aconteceu quando eu passei a admirar a vida dos ímpios. Quando eu passei a admirar a vida das pessoas que não temem a Deus. Quando eu passei a olhar demais para a grama do vizinho. Asaf deveria ser um homem que saía de casa de manhã todo feliz, alegre naquela bicicletinha velha dele enferrujada, fazendo nheque-nheque enquanto andava. Daquela que se o bandido vê, ele coloca R$50 para o dono reformar. Ele nem rouba. Tem até pena do dono. E ele olhava para o lado dele, tinha lá o vizinho saindo com um carrão importado. E o vizinho dele, um ímpio, um homem não temente a Deus e que praticava todo tipo de maldade. Sabe, Asaf era alguém que vivia triste, talvez como um pai que esperou com muita alegria durante 9 meses a gravidez da sua esposa para chegar o filho, e o filho nasceu com síndrome de Down, e o filho nasceu com muita dificuldade, e ele vê o filho do ímpio prosperando. Asaf começa a sentir o peso de olhar à sua volta, e a sua fé, nesse momento, começa a descer, começa a declinar, e isso precisa ganhar a nossa atenção nessa noite. Nós precisamos compreender isso, como é, e quando é, e de que forma que a nossa fé vai declinar. Quando é que a nossa fé começa a declinar? Irmão, porque eu e você não estamos longe disso. Asaf é homem como eu e você, era homem como eu e você. Carne e osso. Porque talvez se nós falássemos de outros homens da Bíblia, você falasse, não, mas fulano era fulano. Asaf é alguém comum. E muitas vezes nós podemos estar vivendo a experiência de Asaf no Salmo 73. A minha fé começa a declinar quando algumas coisas acontecem. Olhe para a sua Bíblia agora. Versículo número 2, a Bíblia diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. O versículo 3 continua: pois eu tive inveja dos arrogantes quando eu vi a prosperidade desses ímpios. A minha fé começa a declinar quando eu mudo o foco da minha vida. Asaf tinha os olhos no Senhor. Asaf se ocupava das coisas do Senhor. Asaf vivia na casa do Senhor. A Bíblia chega a dizer que tinham turnos para que eles ministrassem, mas que em alguns momentos Asaf não respeitava os turnos. Ele queria ficar constantemente na casa de Deus. Asaf era esse homem que tinha os olhos plantados no Senhor, mas o texto nos diz que, o versículo 3, ele diz: eu tive inveja quando eu vi. O foco da vida de Asaf mudou. Meu querido, Jesus disse que os nossos olhos são como uma luz para o nosso corpo. E quando os olhos são bons, o corpo é cheio de luz. Mas os olhos são maus, o corpo fica cheio de escuridão. E se for dessa forma, a luz que está em você virá escuridão, como será terrível essa escuridão? Ou seja,
a capacidade de irmos de 8 para 80 diante de uma dificuldade. Hoje você está aqui muito bem, feliz com Deus, eu te amo, Jesus, quero viver para sempre contigo, mas pode vir uma batalha, uma luta na tua vida e os teus olhos começarem a enxergar a escuridão, a serem escuros e a buscarem aquilo que é escuro. Asaf compartilha a experiência de ter mudado o foco de sua vida. Asaf, que estava sempre olhando para Deus, função dele era cantar a palavra de Deus, ele agora resolve olhar para a vida dos ímpios. Ele agora resolve olhar para a vida das pessoas. Sabe que nós temos esse defeito. Nós costumamos muito admirar a vida dos outros. A esposa dos outros, o carro dos outros, a casa dos outros, a saúde dos outros, o trabalho dos outros, o salário dos outros, a empresa dos outros. Nós cometemos esse erro. E quando nós focamos nas pessoas, quando deveríamos focar em Deus, a nossa fé começa a afundar. Asaf está dizendo, eu olhei para as pessoas, eu olhei para a prosperidade dos ímpios, eu olhei para o cara que não teme a Deus, que tem uma fazenda do meu lado, uma terra do meu lado, e a plantação dele está melhor que a minha. Eu olhei, eu deixei de olhar para Deus, o meu foco mudou. E quando nós mudamos o foco da nossa vida, quando nós deixamos de olhar para o Senhor, nós vamos olhar para as pessoas, e certamente nós vamos comparar a vida das pessoas com a nossa vida. Só que quando a gente faz isso, a gente sempre compara aquilo que não está dando certo na nossa vida com aquilo que está dando certo na vida dos outros. Asaf começa a abrir o coração e dizer, olha, eu tive inveja dessas pessoas. Eu olhei, eu admirei e eu desejei. Ele disse, eu tive inveja. Sabe o que significa isso? Eu queria estar no lugar deles. Eu queria viver as coisas que eles estão vivendo. Meu irmão, cuidado quando você olha à tua volta e mira em alguém que vive uma vida promíscua e você acha que aquela pessoa é feliz e você acha que ela está fazendo a coisa certa e você começa a desejar o que ela faz. A desejar a vida daquela pessoa. Ah, você quer levar a vida que aquela pessoa leva. Muito cuidado. Porque a fé começa a cair assim. E a gente vai olhar, vai deixar de olhar para o Senhor, vai focar nos ímpios, vai olhar para essas pessoas, vamos compará-las a nós, e a gente vai começar a pensar, sabe o quê? Deus é injusto. E aí vamos entrar no campo da blasfêmia, quando a nossa fé começa a afundar. Deus é injusto. Porque olha só, eu sou um servo de Deus, sou uma serva de Deus, meu filho nasceu, eu consagrei para Deus, mas ele morreu. E o ímpio, que abandona a criança na lata de lixo, não sofre como eu sofro. Olha como é que as coisas mudam, irmãos, quando nós deixamos de manter o foco no Senhor. Como é que a nossa fé declina? Olha para a tua Bíblia, versículo 4. Ele começa a narrar, então, o que ele viu, a interpretação que ele fez. Ele disse, os ímpios, eles não passam por sofrimento, eles têm um corpo saudável e forte, eles estão livres dos fardos de todos, eles não são atingidos por doenças como os outros homens. O orgulho deles lhes serve de colar, eles se vestem de violência, do íntimo deles brota maldade, da sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância eles ameaçam com opressão, com a boca eles arrogam a si os céus, com a língua se apossam da terra, por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Ou seja, eles são pessoas que atraem outras pessoas. E eles ainda dizem, como o Senhor saberá? Como saberá Deus? Terá conhecimento do Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentam as suas riquezas. Eles estão enriquecendo financeiramente, é o que ele está dizendo nesse texto. Asaf diz, eu sirvo ao Senhor, olha o salário que eu tenho. Eu sirvo ao Senhor, a bicicleta que eu tenho. Eu sirvo ao Senhor, a casa que eu tenho. 2 cômodos. Para minha família entrar, eu tenho que sair. Mas o ímpio cada vez mais aumenta as suas riquezas. Sabe quando é que a gente declina nossa fé? Quando a gente não compreende os propósitos de Deus. Quando a gente não entende o que é que Deus quer para nós. O que é que Deus tem para a nossa vida. A gente começa a afundar aí. Sabe o que acontece, irmãos,
com aqueles que se declaram ateus, na verdade não são ateus. São pessoas insatisfeitas com Deus, ou pelo menos por não compreender os propósitos de Deus. Eles olham as tragédias da vida, eles olham os tsunamis da vida, eles olham os terremotos da vida e dizem assim: Deus é injusto. Como é que ele matou uma criança assim, desse jeito? Eles não conseguem compreender os propósitos de Deus. Eu me lembro que quando o meu irmão mais novo faleceu, 6 meses de idade, um bebezinho, aquilo rachou a nossa família. Aquilo trouxe problemas, pelo menos durante um período de 10 a 15 anos de batalha dentro de casa. Eu vi meu pai se afundar mais ainda na embriaguez para esquecer a morte do próprio filho. Eu vi minha mãe sempre falar durante quase 10 anos sobre a morte e ainda assim chorando sempre quando citava. E aí o padrinho chegou para minha mãe e disse: Deus, onde está Deus que não salva um anjo como esse? Aqueles que se declaram ateus pensam assim. Eles não conseguem compreender os propósitos de Deus, e por não compreender os propósitos de Deus, eles dizem então: Deus não existe. Mas ao fazerem isso, eles mesmos estão atestando que Deus existe. Por quê? Porque dentro deles tem um padrão de justiça que eles desejam. E como eles não conseguem encontrar isso à volta deles, eles querem um Deus que seja de acordo com o coração deles. Mas como eles não conseguem compreender Deus, eles dizem: Deus não existe, mas eles estão atestando que Deus existe ao fazerem isso. Você compreende? Porque de onde vem esse desejo de uma coisa perfeita? De uma coisa equilibrada? De alguém que clama por um Deus. Por não entenderem, por não compreenderem, eles então querem matar o Deus. Ao que Asaf narra, eles não passam por sofrimento. Será que isso é verdade, irmão? Será que existem pessoas nessa terra que não passam por sofrimento? Asaf pensava isso, ele não passa por sofrimento. Eles não passam por sofrimento. Ele pensava o seguinte: eles estão livres dos fardos de todos, ou seja, todo mundo carrega peso, eu carrego peso, mas eles não. Eles estão livres, estão bem demais, nada acontece com eles. Será que isso é verdade, irmão? Ele diz: assim são os ímpios, sempre despreocupados. Cuca fresca. Está tudo bem com eles. Asaf começou a observar essas coisas. É assim que é a vida deles. Irmão, há um ditado muito interessante, que a gente sempre diz que a grama do vizinho ela é mais verdinha, ela é mais vistosa, ela é mais viva, até o dia que a gente descobre que é grama sintética, que é de plástico. Já teve a oportunidade de ver um campo de grama sintética? Nossa, está sempre verdinho. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Flores de plástico não murcham. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer o seguinte, meu irmão. Não adianta eu desejar algo perfeito para uma terra imperfeita. Não adianta eu desejar uma solução perfeita para um mundo imperfeito. Não cabe reforma nesse mundo. Se você quer algo que nunca cabe, você vai viver de sonhos, de utopia, de flor de plástico. Mas enquanto estivermos aqui, é luta, é batalha. Mas é assim que Asaf via. A pergunta de Asaf é a mesma que nós fazemos quase todos os dias. Por que tem tanta gente fazendo maldade e ainda assim continua se dando bem? Por quê? Por que é que tem tanta gente fazendo maldade e ainda assim continua se dando bem? Por que isso acontece? Por que os maus prosperam? Por que isso acontece? Por que tem gente pior que eu, que tem um emprego melhor que eu? Por que todo mundo foi promovido na empresa, menos eu? Deus, eu sou teu servo, sou dizimista fiel. Por que o ímpio faz maldades e continua vivo? Por que o justo que faz justiça passa por sofrimento? Asaf começa a declinar na sua fé. E ele faz uma análise da atitude dos ímpios. Só que ele diz, são orgulhosos. E sabe que Deus odeia o orgulho. São maldosos, ainda no versículo 8.
planejam mal. Pessoas que não temem a Deus vivem pensando naquilo que é ruim. Como ganhar de alguém. São enganadores. E não acontece nada com eles. Roubam, continuam roubando. Constroem casas com dinheiro público. Mansões com dinheiro de uma cidade. Compram fazendas com dinheiro do povo. São maldosos, são enganadores, são zombadores. Eles fazem piadas com tudo aquilo que é santo, com tudo aquilo que é sério. E Asaf começa a ficar indignado com isso. E ele começa a pensar, Deus não está sendo justo. Por que ele não mata logo esses infelizes? Mas ele vai entrar num outro detalhe mais sério ainda. São fanfarrões e zombam de Deus. Versículo 10. Eles ficam zombando de Deus. Eu lembro da história de um pastor que um dia estava subindo no morro do Rio de Janeiro para pregar a palavra. E na subida encontrou 2 jovens enrolando um cigarro de maconha. E o papel que eles estavam usando era o papel de folhas da Bíblia Sagrada. Aquele pastor abriu o coração e disse, como eu desejei que Deus os matasse ali. Usando o papel, usando a folha da Bíblia para fumar um cigarro de maconha. Por que Deus matar esse cidadão aqui agora? Vontade que um raio cai na cabeça deles. Aí talvez você pense, nossa, o pastor pensou isso. Oh, meu querido. Olhamos para a Bíblia, vemos Asaf. Melhor que eu, melhor que você. Abrindo o coração. Eles são populistas e dominadores. Ou seja, são pessoas que atraem outras pessoas e o pessoal vai na lábia deles. E dominam. E ainda, Salmo 53 diz que os tolos pensam assim, para mim, Deus não tem importância. E assim, querido, isso nos dá autoridade e liberdade de chamar um monte de gente tola. Porque quem acha que Deus não tem importância para a sua vida é um tolo. É um tolo. Como eu costumo falar, é um trouxa. Só que a gente precisa pensar numa coisa, meu irmão. Bota uma coisa na tua cabeça, em nome de Jesus. A definição de tudo, a definição da justiça de Deus não é feita aqui na terra. Sabe aquilo que a gente diz, aqui se faz, aqui se paga? Nem todas as contas serão pagas nessa terra. Sabe quando as pessoas dizem, o inferno é aqui mesmo? Não é isso que a Bíblia diz. E se você quer falar de inferno, querido, pense muito bem que a menção de inferno só acontece na Bíblia. Ninguém inventou esse negócio. Então, se você quer falar de inferno, você vai ter que ver o que é que a Bíblia fala de inferno, antes de você ter a tua opinião sobre o que é o inferno. Então, o inferno não é aqui não, meu querido. Nem tudo será pago por aqui. Existem situações, existem pecados cometidos, existem ofensas feitas que não serão pagas nessa terra. Serão cobradas depois, com juro e correção. Deus separou um dia para isso, irmão. Deus é um Deus organizado. Diga isso comigo, Deus é um Deus organizado. Ele, irmão, sabe o que faz. Ele separou um dia para julgar, específico para isso. Não é todo dia que Deus julga. Ele separou um dia, e lá na Bíblia, em Atos 17, 31, diz, porque Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que Ele escolheu. Está falando de Jesus. E deu prova disso a todos que Ele realmente vai fazer isso quando ressuscitou esse homem. Por que Deus ressuscitou Jesus? Porque Ele é juiz, é o Senhor. Romanos 2,16 diz que, de acordo com o evangelho que eu anuncio, o apóstolo Paulo então diz, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Deus estabeleceu um dia para isso. Você pode curtir, queridão, você pode fazer sexo com a tua namorada à vontade, você pode roubar à vontade, você pode mentir à vontade, você pode trair a tua esposa à vontade, pode ir fundo, meu irmão, porque Deus vai julgar.
A questão é que você não sabe quando vai ser esse dia. Por quê? Ou Jesus vem para te encontrar, ou você morre para encontrar com Ele. Agora, se você tem garantia do dia exato que você vai morrer, meu querido, mas isso não é verdade. Isso não acontece. Isso é tão sério que lá em Apocalipse, no final do livro, o Espírito diz o seguinte: olha, continue o sujo se sujando mais ainda. Continue aquele que pratica maldade, praticando mais maldade ainda. É claro que a Bíblia não está incentivando a fazer essas coisas, mas a Bíblia está dando um alerta. Vai fundo, meu irmão. Vai fundo, porque a hora está chegando. A hora está chegando. Deus estabeleceu um dia para julgar. Como é que a minha fé declina? Olhe para a Bíblia, versículo 13. Ele diz, certamente, isso aqui, irmãos, é uma declaração muito difícil. Certamente me foi inútil, ou foi-me inútil, manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Sabe o que ele está dizendo? Ele está abrindo o coração e dizendo o seguinte, que não valeu a pena levar uma vida santa. Não valeu a pena eu me guardar do pecado. Não valeu a pena eu andar na igreja. O número hoje de, entre aspas, evangélicos, o número hoje de afastados da igreja evangélica é imenso, é enorme. Já surgiu a nova modalidade no meio dos crentes. Evangélico que não frequenta a igreja. Olha que coisa linda. O cara fica em casa, diz que é evangélico. Ele lê a Bíblia em casa, ele ora, mas ele não quer saber de viver na igreja. Porque na igreja ele se decepciona. Porque ele acha que o pastor dá mais atenção para A do que para B. Porque ele acha que o irmãozinho que é líder não tem competência para ser líder, porque ele queria ser líder. Ah, porque um dia ele chegou na igreja, ninguém apertou a mão dele, ele ficou chateado e saiu da igreja. Ah, porque um dia, na hora de batizar, ele foi avaliado pela igreja, a igreja falou, não, você não está pronto, aí ele ficou chateadinho e saiu da igreja. Aí agora ele é evangélico afastado ou é evangélico que não frequenta a igreja. E esse movimento está sendo encabeçado por gente famosa no nosso país. Mulher de jogador famoso. Criou uma religião agora que é só ficar em casa. O negócio é sério, meu irmão. Ela se decepcionou com a igreja. Só que isso revela uma coisa interessante. É que muitas vezes, querido, a nossa fé vai declinar quando a gente está buscando a Deus só por interesse. Asaf está dizendo o seguinte, pratiquei santidade, eu me resguardei do pecado para me dar bem, mas eu não estou me dando bem. Ele vai dizer isso depois. Eu olho lá, vejo o sujeito que não tem uma vida santa como eu, se dando bem, e eu tenho uma vida santa, estou me dando mal. Então, para mim foi inútil esse negócio. Foi inútil. Ah, meu irmão, eu já vi muita gente assim. Já me deparei com pessoas que disseram o seguinte, eu não vou parar de dizimar, sabe por quê? Quando eu não dizimava, eu tinha um monte de coisa em casa. Agora está faltando um monte de coisa quando eu dizimo. Como nós ouvimos recentemente, existem 3 bases para a prosperidade financeira na vida de alguém. Que é uma boa administração, que é fundamental, a fidelidade, porque não adianta você administrar bem e não ser fiel, também não vai resolver nada. Você precisa administrar bem o teu dinheiro, você precisa também ser fiel a Deus, porque de um jeito ou do outro você vai perder. E nós precisamos nos atentar para isso, meus irmãos. Nós observamos pessoas falando, agora que eu vim para a igreja, eu estou com mais problema do que eu tinha antes. Minha família me persegue, meu marido me persegue, minha esposa me persegue, meu filho me persegue. Qual é o teu interesse, meu amado? Tem muita gente perto de Deus, irmão, porque Deus é para ele aquela vaquinha, que ele diz assim, eu amo minha vaquinha. Claro, ela te dá leite todo dia, ela te dá queijo, mas vai a vaca parar de dar leite, você vai chutar a vaca. Ô, vaca infeliz, serve para nada, vou vender. Tem muita gente lidando com Deus dessa forma, por interesse, e esse tipo de fé afunda. Eu quero te anunciar uma tragédia aqui agora. Não quero ser profeta do caos na tua vida, não, mas quero te anunciar uma tragédia. Não dou muito tempo, talvez no máximo 10 anos, e teremos uma nação de ex-evangélicos frustrados com a igreja, porque foram para a igreja atrás de milagre e o milagre não aconteceu. E se o milagre não aconteceu, eles dizem, Deus não presta, Deus é injusto, e eles saem da igreja.
vai ficar mais difícil ainda pregar o evangelho, meu irmão. Porque o que vamos encontrar de gente frustrada na nossa nação, que ele está lá, e o sujeito está lá dizendo, fé, Deus vai receber um milagre agora, e ele está lá. Ele vê todos os paralíticos andarem, menos ele. Ele vai ficando chateado com Deus. Para que eu vou à igreja? Deus não quer me abençoar, Deus não quer me curar. E o evangelho da salvação deixou de ser pregado, agora é o evangelho da bênção, é o evangelho da vitória, é o evangelho da cura, é o evangelho da prosperidade. E não o verdadeiro evangelho. Irmão, você pode ser curado e ir para o inferno, curado, com um corpinho, um brinco. Você pode ser cheio da grana e ir para o inferno cheio da grana, próspero. Vamos ouvir de outro pastor outro dia. Você antes andava de Fusca, ia para o inferno de Fusca, agora vai para o inferno de Honda Civic, quer dizer, vai chegar mais rápido. Essa é a verdade, meu irmão. Gente buscando a Deus por interesse. Deixa eu te falar uma coisa, estar ligado a Deus por interesse é muito perigoso, sabe por quê? Porque a nossa alegria dependerá se Deus está fazendo o que queremos. Quando eu estou ligado a Ele por interesse, é o seguinte, Ele tem que fazer o que eu quero. Tem uns que pegam na goela de Deus, me dá a bênção. Se não der a bênção, o negócio vai ficar ruim para o teu lado. Tem aquela musiquinha do Jacó, me dá a minha bênção para depois subir, né? O sujeito agarra o anjo e fica aqui, não vai sair não. Tem anjo que não vem nem trazer bênção com medo de não voltar mais para o céu, né? Uns agarram, arranca. Quando eu criei pombo, a gente tinha uma técnica para o pombo aprender a ficar, o pombo correr. Então você tirava as penas de um lado da asa do pombo. Né? Tem uns que vai querer arrancar a pena da asa dos anjos, né? Cortar, meter a tesoura. Aí a nossa alegria vai depender se Deus está fazendo o que a gente quer. Deus me dá um emprego? Deus é bom, hein? Deus me deu um namorado? Deus bom. Deus me deu um namorado? Deus maravilhoso. Deus abençoou o meu trabalho? Meu Deus, te amo, Jesus. O negócio vai mal? Sei não, Deus. Estou desanimado, vou para a igreja de não. Quero até falar para uns crentes que estão em casa agora escutando. Eu estou triste. Eu estou me sentindo desanimado. Toma, te vergonha nessa cara. Deus não é gênio da lâmpada para você esfregar e fazer 3 pedidos para Ele, não. Ele é Deus. Sai da tua toca e vem para a casa de Deus para aprender a conhecer os caminhos do Senhor. Você vai entender isso daqui a pouco. Então, se as coisas funcionam como nós queremos e precisamos, então vale a pena servir a Deus. Agora, se não funciona do jeito que a gente quer, estou revoltado com Deus. Estou orando, jejuando, fui na campanha das irmãs aí da segunda-feira, as mulheres que estão orando pelos maridos, Deus não salvou meu marido não, vou sair da igreja. Tem muita gente querendo achar vantagem em servir a Deus. Gente que quer medir se vale a pena servir a Deus, eu tenho que pensar. Essa é uma decisão muito séria na minha vida, eu tenho que calcular se realmente vale a pena. O que é que eu vou perder, o que é que eu vou ganhar? Quem busca a Deus por interesse não vai conseguir manter isso por muito tempo. Tá? Por quê? Porque Deus nem sempre vai nos dizer sim. Então quem está buscando a Deus por interesse, meu irmão, tu não vai ficar nessa fé fajuta muito tempo, não. Porque chega uma hora que Deus diz não. E às vezes Ele dá uma sequência de não. Às vezes tem um ano inteiro de não. Só para ver como é que o cabra vai reagir. Jó. Jó orava, Jó chorava, Jó fazia tudo. E Deus dizendo não. Para piorar a situação, vem 3 amigos de Jó. Amigo da onça. Porque todo mundo chegou para Jó. Tem pecado na tua vida, meu irmão. Tu está errado, hein? São pessoas que estão procurando recompensas por servir a Deus. Tem muita gente perguntando, o que é que eu ganho por servir a Deus? O que é que eu vou ganhar com isso? E aí as igrejas estão anunciando uma mensagem assim. Venha, tu vai ter um carro novo. Venha, tu vai ter uma casa nova. Venha, tu vai ter um namorado, uma namorada. Vem para o culto da terapia do amor. Meu Deus. Agora eu já falei. Vem que o negócio é bom.
Meu irmão, a pergunta não é o que eu ganho para servir a Deus, a pergunta é o que é que eu estou perdendo de não servir a Deus? O que é que eu estou passando? Qual é o vale que eu estou vivendo? Porque eu não estou servindo a Deus? Essa é a pergunta certa. A minha fé começa a declinar, olha aí, versículo 14. Aí ele diz algo interessante. Pois o dia inteiro eu sou afligido, e todas as manhãs eu sou castigado. Sabe como é que a nossa fé começa a declinar? Quando a gente olha demais para as lutas da vida. É aí que a gente começa a afundar. Asaf começa a olhar para as lutas dele em particular, ele olha para a própria vida dele, para aquilo que ele está vivendo, ele passa a olhar para a vida dos ímpios, compara com a vida dele. E ao comparar, ele encontra na vida dele sofrimento, mais sofrimento. Porque ele comparou com a vida dos ímpios. Querido, você está comparando a tua vida com quem? No versículo 14 ele diz, o dia inteiro eu sou afligido. Começo de manhã, luta dentro de casa. Problemas, brigas. Sai para trabalhar. Dificuldade no trabalho, à tarde a mesma coisa. Volto para casa à noite, mais problemas, mais decepção. É o meu filho que não dorme mais em casa. É o meu marido que passa 3 dias fora. São os vícios dentro da família. Conta para pagar. Todo dia eu sou afligido. E na mente de Asaf tem algo errado. Como é que é isso? Deuteronômio 28 fica onde? Asaf perguntava. Deus não falou que se obedecer vai ser abençoado? O que está acontecendo, Deus? Querido, quando a gente passa a olhar as lutas da vida e deixa de olhar para o Senhor, a gente se perde. É interessante que certa noite Jesus estava vindo, resolveu dar um passeio no mar, sem barco, e começou a caminhar nas águas. Os apóstolos de Jesus, os 12, estavam no barquinho. Jesus vem, eles começam a tremer de medo, começam a ficar alvoroçados, a gritar. Eu estava ouvindo de um pastor outro dia, e olha que só tinha homem, né? Só tinha homem dentro daquele barco, tudo morrendo de medo. Mas Pedro ousado, Jesus, se é o Senhor, me manda ter contigo sobre as águas. Vem, lá foi Pedro. A Bíblia diz que Pedro mantinha os olhos em Jesus. Ou seja, a referência naquela noite escura, a referência de Pedro naquela tempestade era Jesus. Então ele tinha uma referência, ele tinha uma mira. E aí Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Como? Jesus está lá, ele foi para cá? Não, ele foi na direção de Jesus. Mas de repente Pedro fez algo, reparando. Como é que você repara numa coisa, irmão? Um dia eu fui na casa da irmã e ela falou assim, não repara não, pastor. Olha, pastor, não repara nisso aqui não, não repara aquilo não. Ela me mostrou um monte de coisa que eu não ia ver, mas depois que ela mostrou, eu vi. Falou para eu reparar. Fazer o quê? Como é que você repara? Você repara com os olhos, meu irmão. Pedro começou a reparar na força do vento, e aí ele começou a ter medo. E ele começou a afundar a partir desse momento, porque ele caminhou, enquanto Jesus era referência para ele. E afundou, quando Jesus deixou de ser a referência para ele. Se você está aqui nessa igreja, por minha causa, tu está perdido. Se eu sou a tua referência de fé, se a tua fé está em mim, na oração que eu faço, tu está perdido. Um dia eu posso ir embora. E aí? Tu vai começar a afundar. Agora, se a tua fé está em Jesus, meu irmão, a coisa é outra. A história é outra. Amém ou não amém? E ele começou a gritar, salva-me, Senhor! Então, irmãos, enquanto a referência de Pedro era Jesus, ele caminhou sobre as águas, mas quando ele mudou a referência, ele afundou. Enquanto Asaf olhava para o Senhor, Asaf caminhou bem nas lutas que ele já passava. Porque se você olhar para a tua vida, irmão, hoje você tem luta. Eu tenho luta. Não é verdade? Nós temos lutas. Só que enquanto nós estamos com os olhos mirados no Senhor, tendo Jesus Cristo como nossa referência, irmão, e as lutas que a gente nem lembra, faz nem cócega. Agora, se a gente parar de olhar para o Senhor e começar a olhar para as lutas, meu irmão, é por isso que tem gente dentro de casa lá em depressão, é por isso que tem gente dentro de casa ouvindo no radinho lá, ouvindo no fonezinho, e não vem mais à igreja, porque começou a olhar
Perdeu a referência que é Jesus e agora não tem nem mais força para voltar. Perdeu a referência. Mudou a referência, afundou. Diga comigo, mudou a referência, afundou. Diga para o teu vizinho, mudou a referência, irmão, afundou. Mudou a referência, afundou. Não tem jeito, irmão. Se eu amo mais minha família do que o Senhor, eu vou ter a tristeza de ver um ente querido indo embora. O meu pai morreu. Eu vou ter a tristeza de ver uma esposa morrendo, uma mãe morrendo, um filho morrendo. Mas se a referência é o Senhor, irmão, tu não vai afundar, não. Vai balançar, mas afundar não. Amém ou não amém? E eu me lembro daquela palavra de semana passada, linda. Vamos ler juntos? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Palavra de semana passada. Vem uma multidão, mas eu não vou olhar para a multidão. Tem vindo aí, eu sei que a gente não aguenta. Descobriu um câncer, oh meu Deus! Não, mas meus olhos estão no Senhor. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em Ti. Você pode repetir isso para fortalecer a tua vida, meu irmão? Porque em nós amém ou não amém? Que palavra. Irmão, chega de descer. Amém? Diga para o teu vizinho, chega de se descer. Acorda ele agora um cadinho. Pede para ele sentar melhor no banco. Fala assim, vamos subir. Vamos subir, irmão. Se ajeita aí no banco aí que tu está dormindo, irmão. Tem um que já está na terceira dimensão já. Oh meu Deus, oh meu Deus. Ainda bem que meus olhos estão no Senhor. Que se eu olhasse para alguns aqui eu desanimava, Deus. A nossa fé, irmão, se erguerá, se levantará, quando ouvirmos e recebermos a iluminação de Deus através da pregação da sua palavra. Olhe para a Bíblia. Versículo 16. Quando tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Aleluia! Até que eu fui à presença de Deus, ao lugar de encontro com a glória dele. Tudo muda. Talvez você entrou aqui nessa noite, irmão, com os teus olhos em algum ímpio que está prosperando. Talvez você não conseguiu compreender o propósito de Deus na luta que você está passando. Talvez você entrou aqui nessa noite olhando demais para o seu sofrimento. Ou então, buscando a Deus por interesse. Chegou aqui para receber algum milagre. E nessa noite Deus quer mudar a tua visão. Amém? Quer limpar os teus olhos, quer tirar o engano da tua alma, do teu coração. Amém? Então vê se fica acordado, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Minha fé começa a se erguer quando alguma coisa acontece. Versículo 21 e 22. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia a inveja dos ímpios, eu agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, Deus, era de um animal irracional. Resumindo, irmão, no popular, eu era uma besta. Eu fui uma besta de agir assim. Um idiota, como diz Gálatas. Sem miolo, insensato, como disse Jesus. Como eu fui trouxa de agir assim? E ele diz, porque eu estava amargurado, Deus. Eu estava chateado com o Senhor. Porque o Senhor não estava fazendo o que eu queria. E eu achei que a vida dos ímpios era longa, mas não tem nada a ver com isso. Minha fé vai começar a se erguer quando primeiro, a ascensão da fé, quando primeiro eu reconheço os meus pecados. Meu querido, Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito. Então nada do que você pensar vai mudar o caráter de Deus. Então é mais fácil você reconhecer que você está errado. É mais fácil eu reconhecer que eu estou errado, do que eu tentar pensar, achar que Deus é que está errado. Ah, Deus não liga para mim. Ah, Deus não me ama. Pare com essas coisas.
porque nada disso condiz com a verdade. É apenas um engano da sua alma. É apenas um engano. É apenas uma traição das tuas emoções diante das lutas. Olhe para cá. É apenas isso. Asaf reconhece, eu estava frágil, foi um momento difícil para mim, eu cometi erros, eu passei a olhar para a vida dos outros, eu olhei para o meu vizinho demais, olhei para o meu colega de trabalho demais, olhei para minha irmã demais. Provérbios 28 diz que quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e abandona. Você vai ficar a vida toda, se não reconhecer o teu pecado, reconhecer o seguinte, que é inútil para você lutar contra Deus, é inútil para você tentar mudar Deus, é inútil para você, com todo o teu esforço, querer que Deus faça o que você quer. A regra de Deus não funciona assim. Ele diz o seguinte, que Ele concede os desejos do meu coração, sim, amém? Amém. Mas quando eu tenho prazer na presença dEle. Quando eu confio no que Ele está fazendo. Você pode dizer, Deus, eu não entendo, eu não compreendo, a minha mente não está absorvendo isso, mas eu confio em Ti. Eu não sei o que o Senhor pretende com a luta que eu estou passando, eu não sei o que o Senhor pretende com o sofrimento que eu estou enfrentando, mas eu confio no Senhor. Eu confio no Teu caráter. Jeremias 5,25 diz que em vez disso, os seus pecados e as suas maldades afastaram essas coisas boas e vocês não puderam aproveitá-las. E o texto é interessante, vale a pena ler depois. Fala sobre colheita. Deus mandando colheita, Deus mandando chuva e os ingratos reclamando com Deus. Aí, por causa do pecado, as coisas boas não puderam ser aproveitadas. Meu amado, Deus tem coisas boas para você, amém? Diga isso para quem está perto de Deus, Deus tem coisa boa para você. Mas o pecado é um impedimento. O pecado é uma barreira. Você só está assim porque tem coisa que você precisa resolver com Deus. Nessa noite. Asaf começa reconhecendo, olha, eu estou errado, Deus. Quem sou eu para falar com o Senhor? Aliás, o discurso de Asaf é o mesmo discurso de Jó. Jó chega a dizer para Deus assim, Deus, eu falei de coisa que eu não sabia. Eu fui um bruto na tua presença, um ignorante. Um cavalo. Porque animal irracional, irmão, aqui para Asaf, tem uma seleção, né? Você escolhe qual que você vai colocar. Jó chega a dizer algo fantástico diante de Deus, que acho que a gente tem que começar a parar para pensar. Tem gente que quer que Deus seja maleável com os pecados. Não, Deus, outro dia eu ouvi um negócio que eu fiquei doente com isso. Não, mas Deus me trata diferente. Deus não olha para os meus pecados assim, não. Oh, que lindo, né? Olha que luxo. Coisa linda, gente. Que Deus frouxo é esse, hein? Não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia diz que odeia o pecado. E pecado é pecado, não tem condição de ser diferente. E Jó diz algo interessante. Se ele acha que eu sou culpado, falando de Deus, não adianta nada lutar. Porque o sabão não pode lavar os meus pecados. E nem o sabão mais forte não pode limpar o mal que eu cometi. É inútil. Aí eu vou subir a escadaria de joelho, vai fundo, sobe de cabeça. Aprende com o Sérgio aqui a plantar a bananeira, né? E vai de cabeça subindo a escadaria. Não resolve. Eu vou tomar um banho. Toma banho, descarrego, toma banho se você quiser, irmão. Não vai resolver nada na tua vida. Pecado só se resolve com uma coisa, arrependimento e confissão. E aí o perdão de Deus. Somente dessa forma. Jó chega a dizer, se ele acha que eu sou culpado, eu vou dizer o quê? Se ele diz que eu estou errado, eu vou dizer o quê? Amém ou não amém? Se Deus diz que sexo antes do casamento e extra-casamento é pecado, eu vou dizer o quê? Eu penso diferente. Deixa de ser bobo, deixa de ser tolo. Você pode pensar diferente, mas não quer dizer que seja verdade. Você vai debater com Deus. Não, os tempos mudaram. Nós estamos vivendo tempos modernos. A Bíblia continua sendo moderna e continua sendo perfeita. Salmo 103, o salmista diz algo sobre Deus. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Sabe o que quer dizer isso, irmão? A noção desse salmista, ele diz o seguinte, eu mereço apanhar muito mais, eu mereço sofrer muito mais, mas Deus não tem me tratado como eu mereço.
Deus tem sido muito misericordioso. Deus tem sido misericordioso comigo e com você. Você tem roupa para vestir, você tem comida para comer. Você pode não ter o carro do ano, meu irmão. Você pode não ter o casarão que você gostaria de ter. Mas Deus tem sido bom com você. Por misericórdia. Pare com essa palavra que você usa muitas vezes, assim, se Deus achar que eu mereço, Ele vai me dar. Ei, você não merece nada. Por merecimento, não. Deus vai nos dar porque nós não merecemos. Amém? Mas quando entramos na condição de filho, Ele tem um cuidado especial conosco. Amém ou não amém? Mas continua sendo não porque a gente merece. É porque Ele é pai e Ele cuida bem dos seus filhos. Amém ou não amém? Há uma ordem para você nessa noite. Abandone o pecado que mancha as suas mãos e não deixe que a maldade more na sua casa. E o que acontece depois? Então você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas que a gente esquece. Está entendendo, irmão? A solução é muito simples. Deixa o pecado. Toma uma atitude diferente. Muda de vida. Anda em santidade. Porque você vai andar de cabeça erguida, irmão. Quando Deus nos perdoa, o diabo tenta acusar, mas a acusação dele não faz nem cócegas na gente. Porque vai andar de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Amém ou não amém? Coisa linda é quando o pastor começa a falar dessas coisas de sexo e tem um casalzinho namorado vivendo em santidade. Eles ficam de cabeça erguida ouvindo. E ainda faz assim, é isso aí. É desse jeito. Amém? Agora os que não têm, eles fazem assim, ó. Alguns fazem assim, ó. Não vou falar não posso falar não. Minha fé começa a se erguer, irmão. Olha aí, versículo 23. Primeiro tem que fazer o quê? Reconhecer os meus. Segundo, versículo 23. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Quando é que a nossa fé começa a se erguer? Quando Deus é a minha prioridade. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. O salmista Asaf diz assim: a quem tenho eu no céu, além de ti? E não há ninguém na terra. Ninguém fala de pessoa. Ele não fala o que eu tenho no céu. Ele não fala da bênção que está no céu. Ele não fala da riqueza que está no céu. Ele está falando a quem eu tenho no céu. Quem é? Deixa eu te falar uma coisa, abençoado, em nome de Jesus. Não é o que você precisa, é quem. Amém ou não amém? Não é o que vai resolver o teu problema. Não é uma coisa que vai resolver o teu problema. Não é uma bênção que vai resolver o teu problema. É uma pessoa. É andar com Ele. É viver com Ele. É fazer dele a sua prioridade. Você conhece muito bem o Mateus 6,33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Vai vestir você, vai dar comida a você. Ponha em primeiro lugar na sua vida o reino. Se o reino não é prioridade, Deus não tem compromisso com você. Amém ou não amém? Escute uma coisa, se o meu bem-estar, diga isso comigo, se o meu bem-estar vem primeiro, minha fé se desfará. Se você está procurando o teu bem-estar, você está em primeiro lugar, tua fé vai se desfazer. Asaf então agora começa a arrumar as coisas no coração dele, na mente dele, e ele olha para o céu, e agora ele não está mais procurando as bênçãos do céu, agora ele está procurando não a bênção de Deus que está no céu, mas o Deus da bênção que está no céu. Amém? Olha a visão dele, a quem tenho eu no céu? Não há ninguém na terra. Ele diz, eu não quero ser curado, eu não quero que o Senhor alivie o meu sofrimento, eu só quero andar contigo. Eu só quero que o Senhor seja a minha prioridade de vida. Eu quero voltar os meus olhos para ti. Pois quem põe, Jesus falou isso,
os seus próprios interesses, olhe para cá, em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece de si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Leia isso, por favor, bem forte. Teus interesses estão em primeiro lugar, esquece a vida. A vida verdadeira você não vai ter. Continua colocando teus interesses. Vai nesse caminho para ver onde isso vai te levar. Vai fundo nesse buraco. Até que você olhe para cima e veja que a distância é muito grande de onde você caiu. Continua colocando teus interesses, teus projetos de vida, teu querer, teu coração. Continua colocando em primeiro lugar teus sonhos. Continua colocando. Você acha que tem a vida verdadeira? Junto com os teus sonhos, primeiro os interesses de Deus. O reino e aquilo que Deus quer. Isso tem que vir em primeiro lugar. Parece que a gente está agindo, sabe como, queridos? Igual os dois ladrões da cruz. Jesus no meio, um de cada lado. Eu falei isso hoje pela manhã. Parece que a gente está agindo assim. O ladrão, todo esculhambado, crucificado, os pulsos sangrando, sangue saindo do corpo dele, os pés sangrando, e o infeliz ainda vira para Jesus e diz assim: se o senhor é rei, sai daí e me tira daqui também. Ao invés de reconhecer que ele está no último minuto da vida dele, ele está atrás de bênção, ele está atrás de milagre. Ao invés de se arrepender dos seus pecados, ele quer milagre. Mas a Bíblia diz que o outro criminoso falou assim: ô rapaz, hoje de manhã eu falei um negócio, né? Cala sua boca. O que é isso, rapaz? Nós estamos aqui porque a gente merece. Nós estamos aqui porque nós somos pecadores. Mas este homem não fez nada. Ele é inocente. Olha a diferença de um para outro. Um está orgulhoso, mesmo morrendo. O outro está arrependido. A gente sempre cresceu aprendendo que era o bandido bom e o bandido ruim, né? Todos os dois são ruins. Senão não estava na cruz. Só que um se arrepende, o outro não. E a Bíblia narra isso para nós em Lucas 23, 39. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, ô infeliz. Tinha que morar com cão mesmo, né? Dizendo: você não é o Messias? Tem gente que fala isso para Deus: não, Senhor, você não é Deus. Então salve a você mesmo e a nós também. Eu quero ir no pacote. Ele não está querendo que Jesus se salvasse, não. Ele está querendo se dar bem. Porém, o outro o repreendeu dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. E a nossa condenação é justa. E por isso nós estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. E ele continua dizendo, então olha para Jesus e diz: olha só, irmãos, isto é humildade. Ele diz: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. O Senhor, agora, viu aí, Senhor? Ó, te defendi, hein, Senhor? Agora me coloca para dentro aí, viu? Te ajudei. Senhor, lembra de mim, quer dizer, se puder fazer esse favor por mim. Se quando o Senhor vier como rei, eu sei que o Senhor é um rei ocupado, mas lembra de mim, Senhor, se eu puder. E olha que Jesus vira para ele e diz. Então Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia. Olha só, ele reconhece os pecados e agora Jesus é prioridade. Não é a libertação da cruz, ele não está nem aí. Ele não queria sair da cruz, irmão, igual o outro queria sair da cruz. O outro é igual algumas pessoas que a gente conhece. Fala: Deus, só me deu um carro, vou usar para a glória do Senhor. Mas ele só quer o carro, ele não quer a glória de Deus, não. Igual o ladrão da cruz: Senhor, desce da cruz, Senhor, Messias, e me tira também. Me leva no pacote, Jesus. Mostra a tua glória, mas em meu favor. O outro não. Ele reconhece. Ele fala: Jesus, para mim prioridade não é sair da cruz. Para mim prioridade, irmão, você precisa aprender isso nessa noite. Coloca uma coisa na tua vida, diga isso comigo. Para mim prioridade não pode ser sair do sofrimento. Prioridade precisa ser Deus. E Deus. E Deus. Amém? Porque tem muita gente que quer como prioridade se livrar da dor. Não. Prioridade, Ele.
a minha fé começa a se erguer. Lá no versículo 26, a Bíblia diz: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Alguns dizem que Asaf estava envelhecendo, mas ele continua dizendo: mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão, porque tu destróis todos os infiéis. Agora ele muda tudo. Ele diz claramente: eu confio em Deus acima de tudo. É prioridade, mas agora eu confio nele. A minha carne pode fraquejar, os meus ossos podem ficar frágeis, mas eu sei que Deus vai continuar cuidando de mim. Eu sei que Deus vai continuar abençoando a minha vida. Eu posso até morrer, mas a minha história não acaba aqui. Agora Asaf está vivendo uma visão profunda sobre Deus. Ele diz: eu estava olhando para a terra. Quem olha para a terra, irmão, é igual Nabucodonosor. Come capim. Nabucodonosor começou a admirar a grandeza dele. E depois teve que comer capim. Ficar no meio dos animais. Enlouqueceu. O ímpio prospera segundo o padrão humano. A gente acha que ele está prosperando só porque ele tem coisas que os homens admiram. Carro, dinheiro, casa, saúde, etc e tal. Mas de acordo com o padrão de Deus, o ímpio não prospera. Porque prosperidade para Deus, irmão, é você ser fortalecido por aquele que está na tua vida. Prosperidade para Deus, irmão, é você enfrentar uma mesa cheia e não se orgulhar por isso, não se envaidecer por isso. Enfrentar uma mesa vazia e não blasfemar de Deus por isso. Paulo, Filipenses capítulo 4. Sei ter uma mesa farta, sei ter uma mesa vazia. Já vivi em tempos de adversidade, já vivi em tempos de grandes bênçãos, já vivi em tempos de prosperidade e em tempos de escassez. E ele termina dizendo no versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isto é prosperidade verdadeira. O ímpio não prospera, meu irmão. Quer ver um exemplo? O salvo. Diga aí, o salvo. Você é um salvo? Está fraco? Aí que você é forte. Agora olha o ímpio. Quando estou fraco, aí que eu estou morto. Aí lascou. Quando estou fraco, eu estou perdido. O salvo como é que é? Quando estou fraco, aí que eu sou forte. Que Deus começa a operar na minha fraqueza. Aleluia. Amém ou não amém? Olha o ímpio, meu irmão. Quando eu estou fraco, eu estou morto. Olha o salvo. Se eles caírem, o salvo, os justos, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Amém ou não amém? Pode cair, mas não fica no chão não, irmão. Fala para o teu vizinho assim: ó, eu sou igual o Jobô. Eu posso encostar no chão, mas não fico no chão não. E o ímpio, irmão? O justo cai e não fica caído, porque o Senhor ajuda a levantar. Agora o ímpio não são assim. É como a palha que o vento dispersa. Já viu palha levantar sozinha, irmão? Vai, até os outros pisar. Olha o salvo. O salvo vale o que ele? Você é filho de Deus, se você é salvo. Agora, o ímpio, ele vale o quê? E se ele não tiver, ele não vale mais nada. Então, como é que o ímpio prospera? Amém ou não amém? Olha que interessante, olha uma pergunta que Jó faz. Qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Já parou para pensar nisso? Amado querido, está aqui nessa noite, você que ainda não tem Jesus no teu coração, qual é a tua esperança quando você morrer? O que é que vem depois? Já parou para pensar nessa realidade? O que é que você vai ter? Tu está curtindo a vida doidado? Tá bom demais essa terra, mas vai acabar, filhão. Vai acabar. Vai acabar, filha. Não vai durar, não. Jesus está voltando, o mundo vai terminar. E outra, se você ainda estiver vivo, antes de Jesus voltar, você vai morrer também. E no caixão, meu irmão, muito mal cabe teu corpo. Assim mesmo a família está tirando o ouro agora, está tirando aliança para poder não ser roubada, o pessoal não abrir cova no cemitério, dente de ouro, agora tem que sair tudo. Não dá para levar tudo não, abençoado. Tu está levando a vida doidado, tá bom demais, tá, mas o que vem depois quando a tua vida for cortada? Qual vai ser a tua esperança? Em que você vai se apoiar? Sabia que tem coisas que não vai atravessar?
Porque a porta é estreita, só dá para atravessar você. Suas coisas ficam. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Deus não vai deixar você sofrer além daquilo que você pode suportar. Deus prometeu andar com você no vale da sombra da morte. Deus não prometeu te livrar da fornalha ardente, mas Ele entra contigo na fornalha. Esse é o Deus da Bíblia. E Jó ainda diz, mas Deus, vamos ler isso juntos? Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Tem gente que só vem a Cristo por causa do sofrimento. Tem gente que só vem a Cristo por causa da dor. Está lá no interesse ainda. Mas o sofrimento, Deus usa o sofrimento e a aflição para abrir os nossos olhos. Versículo 28. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os teus feitos. Como é que a minha fé, irmão, vai ascender, se erguer? Quando eu ando lado a lado com Deus. Tá bom? Estou com Deus. Tá difícil? Estou com Deus. Amém ou amém? Eu não abandono. 1 Pedro 2,25 diz que nós éramos como ovelhas que haviam se perdido ou perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. Tem gente que acha o seguinte, eu entrego a vida para Jesus e depois eu volto para viver o que eu estava vivendo antes. Não, agora você precisa seguir Jesus. Lado a lado com Ele, meu irmão. Fala para o teu vizinho, é lado a lado com Ele. É lado a lado. Não é só ter um momento de bênção, um momento de, fé, Deus fez um milagre. Está aí depois. É segui-lo. Diante das maiores lutas e dos obstáculos da vida, nós temos que agir como Caleb, lá em Josué capítulo 14, verso 8. Mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Ou seja, eles viram dificuldade e desanimaram. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Em confiar, em andar lado a lado com Ele. Não sei o que vai acontecer, mas com Ele, Ele cuida, Ele paga a conta, Ele vai zelar por mim. Muitas vezes a nossa caminhada com Jesus vai se tornar dura. Muitas vezes, irmãos, as palavras de Jesus para nós vão ser pesadas. Só que nós precisamos responder igual Pedro. Quando o próprio Jesus nos perguntar, para mim e para você, se a gente quer abandonar, quer aproveitar, não, saiu o resto, vai junto. A gente precisa responder como Pedro, dizendo o quê? Senhor, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Ou seja, Senhor, está doendo do teu lado, mas é melhor doer do teu lado do que doer longe do Senhor. Amém ou não amém, irmão? Está doendo do lado do Senhor? É melhor doer do lado dele do que doer longe dele. Pega a tua Bíblia aí comigo, no Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23. A minha versão diz, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Pode faltar tudo, mas eu não sinto falta, entende? Porque tem gente que muitas vezes pensa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá, mas peraí, está me faltando o dinheiro no final do mês, está me faltando o carro que eu queria ter. Não, mas eu de nada tenho falta. Eu me sinto completo com aquilo que Deus me dá. Amém ou não amém? E ele continua. Ele me faz repousar em pastagens verdes, me conduz a águas tranquilas, restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. E eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sabe o que é esse salmo? É para que a minha fé e a tua fé estejam em pé.
Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tenha medo. Deus caminha com você e protege você. E o melhor é o fim da festa. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos para que eles possam ver. Tente imaginar, meu irmão, o dia que você entrar no céu, pelas portas. Tente imaginar aqueles que zombaram do nome de Jesus. Tente imaginar os demônios que perseguiram você a tua vida inteira. Tente imaginar quando eles olharem para você e ver Jesus dizendo: vinde, benditos do meu Pai. Se aproximem, venha porque está tudo preparado para nós. Tem uma mesa de banquete para nós. Você já pensou nisso? Quero te convidar a tomar uma decisão nessa noite. Talvez você entrou aqui com uma fé declinando, com uma fé caindo, porque talvez você passou a admirar pessoas que estão prosperando e que não temem a Deus. E isso deixou entristecido com Deus. Talvez você passou a buscar a Deus por seus próprios interesses. E aí o teu interesse não foi correspondido. E você está chateado com Deus por conta disso. Talvez você seja alguém que está olhando demais para as lutas da sua vida. E você está afundando igual Pedro. Talvez você não está compreendendo os propósitos de Deus na tua luta. E tua fé está afundando. Agora Deus quer que você suba. Reconheça, não, eu errei. As minhas emoções falaram mais alto do que a palavra de Deus. Talvez você precisa também colocar Deus como prioridade na tua vida, porque Ele não tem sido prioridade. E você precisa aprender a confiar nele, a andar lado a lado com Ele. E você pode dar esses passos de fé nessa noite para mudar a tua história. E também nós vamos agora, juntos, dizer para o Senhor: Deus, o Senhor é a nossa prioridade. Não é a bênção do Senhor que é a prioridade, é o Senhor. Amém?